Olá, meu nome é Cristina Rodrigues Vieira Gomes, sou acadêmica do curso de Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Goiás e hoje estou aqui para desenvolver uma atividade proposta na disciplina de Ensino e Aprendizagem de Ciências e Biologia, pelo professor Fernando Aparecido de Moraes, que é a apresentação de atividades de estratégias de ensino que deram certo no cotidiano da sala de aula. Como exemplo, eu trouxe o uso de atividades experimentais como estratégia de ensino de ciências. Atualmente, nas escolas, o ensino de ciências naturais tem sido um desafio para a maioria dos educadores, pois é praticamente impossível aproximar o ensino científico à realidade do aluno, utilizando apenas livros didáticos, tendo em vista que os alunos são iniciantes nesse tipo de conhecimento e desconhecem a linguagem científica complexa geralmente utilizada nesses livros. Sabe-se que o livro é um recurso didático fundamental, mas é vital reconhecer também que o modelo tradicional de ensino, ainda muito utilizado pelos educadores nas escolas de ensino fundamental e médio, torna difícil para o aluno relacionar o conteúdo abordado com sua realidade. Então, quais são as contribuições das atividades experimentais no ensino de ciências? Para motivar e despertar a atenção dos alunos. Em geral, tanto o aluno quanto professores costumam atribuir às atividades experimentais um caráter motivador. De Ardan, 1999. Sob essa perspectiva, a motivação é sem dúvida uma contribuição importante, sobretudo na tentativa de despertar a atenção de alunos mais dispersos na aula, envolvendo-os com atividades que lhes estimulem a querer compreender os conteúdos da disciplina. Segundo, para desenvolver a capacidade de trabalho em grupo. Embora na escola o aluno trabalhe geralmente de forma isolada e a principal forma de interação seja aluno-professor, o trabalho em grupo é frequentemente apontado como uma estratégia de ensino que favorece a socialização dos alunos, colocando-os em situações nas quais precisam aprender a ouvir e respeitar a opinião dos colegas, a negociar ou renunciar às próprias ideias, ou ainda colocar os objetivos pessoais em segundo plano, segundo Galeanzi e Gonçalves, 2004. A terceiro ponto positivo é para desenvolver a iniciativa pessoal e a tomada de decisão. Esse ponto busca diminuir a passividade dos alunos, que é um dos mais antigos problemas de ensino de ciências. As aulas tradicionais geralmente os mantêm inativos física e intelectualmente, mesmo quando lidam com materiais, espécimes e instrumentos. Se a aula não lhes garantir liberdade de expressão, podem se manter passivos no ponto de vista mental. Isso porque o aprendizado de ciências não requer somente habilidade de observação e manipulação. Exige também a especulação e formação de ideias próprias. O seguinte tópico trata de estimular a criatividade. As aulas experimentais podem favorecer a criatividade dos alunos das mais diversas formas, solicitando que os alunos pesquisem experimentos que considerem interessantes e justifiquem suas escolhas, estimulando-os a pensar em possíveis substituições nos materiais empregados no experimento, explicando suas justificativas para tal, colocando-os tanto para executar quanto para auxiliar na montagem do experimento, instigando-os a pensar antes da execução do experimento sobre os possíveis resultados a serem obtidos, solicitando que façam ainda desenhos ou esquemas que representem a atividade experimental. Portanto, quanto mais os alunos estiverem envolvidos com as múltiplas etapas da atividade experimental, mais terão sua criatividade estimulada. Aqui temos uma imagem que trata o empenho dos alunos na hora de desenvolver um experimento. Como podemos ver, todos estão com a atenção voltada para o desenvolvimento do experimento. Não existem alunos dispersos, aprimorando ainda a criatividade dos mesmos. Seguindo, temos que para aprimorar a capacidade de observação e registro de informações.
onde as aulas experimentais exigem que dos alunos uma atenção cuidadosa aos fenômenos ocorridos durante o experimento, aprimorando sua capacidade de observação, é fundamental para que compreendam todas as etapas da atividade proposta e melhore sua concentração. Uma das formas de estimular ainda mais o aprimoramento de tal habilidade é através da solicitação aos alunos de registros escritos sobre os eventos ocorridos durante a atividade. Outro ponto é para aprender a analisar dados e propor hipóteses para os fenômenos. O raciocínio lógico para interligar as informações teóricas e os fenômenos observados experimentalmente, a capacidade de elaborar explicações coerentes para os dados obtidos à luz do conhecimento científico, são habilidades que raramente são desenvolvidas nos alunos em estratégias de ensino tradicionais, nas quais cabe ao professor organizar e apresentar todas as informações sobre os conceitos em questão. Seguindo, temos que, para aprender conceitos científicos, as atividades experimentais podem ser utilizadas como estratégia de ensino complementar à aula expositiva, como é o caso das atividades de verificação, relembrando conceitos, confirmando fatos científicos, estudados no plano teórico, o que contribui para a aprendizagem. Embora esse emprego não seja bem visto por alguns pesquisadores, para outros, os alunos conseguem de fato melhorar a aprendizagem de conceitos científicos através das atividades experimentais. Ainda temos para detectar e corrigir erros conceituais dos alunos, onde, através das tradicionais estratégias de ensino em sala de aula, o professor frequentemente só tem conhecimento dos erros conceituais dos alunos após a etapa de aplicação de testes, que é a avaliação formal. Porém, mesmo que o professor retome o assunto para discutir as dúvidas ou incoerências conceituais apresentadas pelos alunos, o ideal é que tais erros sejam corrigidos no momento que surgiram ou quanto antes. Para atingir esse objetivo, durante as aulas experimentais, o professor pode constantemente solicitar aos alunos explicações e, com isso, detectar os erros conceituais e concepções alternativas. Outro aspecto é para compreender a natureza da ciência e o papel do cientista em uma investigação, onde, embora se deva deixar claro que as atividades experimentais realizadas na escola têm função bem distinta daquelas realizadas nas universidades e centros de pesquisa, é possível discutir com os alunos aspectos relacionados à natureza da ciência, evitando que eles tenham algumas visões distorcidas da construção do conhecimento científico. Para compreender as relações entre ciência, tecnologia e sociedade. Um dos problemas recorrentes do ensino de ciências é a falta de vínculo com a realidade dos alunos. Essa limitação contribui muitas vezes para que a disciplina se torne irrelevante e sem significado, pois se baseia no conhecimento que os alunos trazem de forma intuitiva e não é atrelada a seu universo de interesse. E, por fim, para aprimorar habilidades manipulativas. Embora seja um ponto controverso entre os pesquisadores da área da educação, não há como negar que as atividades experimentais, mesmo sem intenção direta, contribuem para esse aspecto. Alguns alunos não se sentem seguros na execução de experimentos, devido ao receio de errarem nos procedimentos empregados. Essa insegurança que certamente atrapalha no bom aproveitamento das atividades experimentais. Só pode ser mudada à medida que eles desenvolvem suas habilidades de manipular objetos e familiarizem-se com os procedimentos típicos dos experimentos. Aqui a gente vê a demonstração de um experimento realizado pelo professor, onde todos os alunos estão em volta, participando ativamente da realização da aula prática. A gente pode observar ainda que todos estão
interessados em saber qual o resultado dessa experiência e como se chegou a esse resultado. Principais tipos de abordagens de atividades experimentais. As atividades experimentais podem ser organizadas de diversas maneiras, desde estratégias que focalizam a simples ilustração ou verificação de leis e teorias, até aquelas que estimulam a criatividade dos alunos e proporcionam condições para refletirem e reverem suas ideias a respeito dos fenômenos científicos. Os argumentos apresentados a seguir indicam que todas podem ser úteis ao no ensino das ciências, e sua escolha depende, dentre outros aspectos, dos objetivos específicos do problema em sua escolha, dentre outros aspectos, dos objetivos específicos do problema em estudo, das competências em que se desenvolvem e dos recursos materiais disponíveis. No entanto, para que o professor possa explorar adequadamente todas suas potencialidades, é importante que ele compreenda suas diferenças e saiba como aplicá-las. Atividade de demonstração. São aquelas nas quais o professor executa o experimento, enquanto os alunos apenas observam os fenômenos ocorridos. Essas atividades são em geral utilizadas para ilustrar alguns aspectos dos conteúdos abordados em sala, tornando-os mais perceptíveis aos alunos e dessa forma contribuindo para seu aprendizado. Atividades de verificação. Como sugere o próprio nome, são aquelas empregadas com a finalidade de se verificar ou confirmar alguma lei ou teoria. Os resultados de tais experimentos são facilmente previsíveis e as explicações para os fenômenos geralmente conhecidos pelos alunos. A imagem a gente vê um exemplo de atividade de verificação. Atividades de investigação. São os experimentos do tipo investigativo, bastante citados nos estudos mais recentes sobre experimentação. Representam uma estratégia para permitir que os alunos ocupem uma posição mais ativa no processo de construção do conhecimento e que o professor passe a ser mediador ou facilitador neste processo. Então, nessa atividade de investigação, os alunos têm uma participação mais ativa na realização do experimento, tornando o professor, assim, um mediador do conhecimento, não apenas um transmissor dele. Então, abaixo, eu trago um exemplo de uma atividade experimental que utiliza elementos simples, que podem ser manuseados pelos alunos. Então, como existem muita dificuldade na infraestrutura, muitas vezes são deixadas de lado atividades experimentais. Então, esse é um exemplo de atividade que pode ser realizada dentro da sala de aula, sem muitos recursos, como laboratório, microscópio, entre outros. O objetivo é reconhecer as diferentes estruturas corporais de um fungo, bem como sua importância relacionando com os que causam doenças. O procedimento é, com várias formas de fungo e de materiais encontrados pelos alunos, mostrar a estrutura externa corporal, comparando com figuras do livro didático, explicando suas características, relacionando com sua importância e com os que causam doenças. Pode-se afirmar que o uso de práticas em sala de aula é viável, além de resgatar o interesse e motivação dos educandos quanto ao ensino de ciências. A compreensão da disciplina das ciências naturais envolve memorização de fatos e leis que regem os conceitos científicos e essas dificuldades de muitos alunos. Dessa forma, é essencial promover atividades que permitam ao aluno conhecer de perto assuntos tais como anatomia e fisiologia de algumas classes do reino animal e do reino fungi, bem como sua importância, contribuindo para a compreensão das informações teóricas obtidas. Então, bom, essas foram as referências bibliográficas que eu utilizei para o desenvolvimento desses slides. E obrigado pela atenção e até a próxima.